Olá, bem-vindos! Alguma vez já passou pela sua cabeça como seria conhecer a Deus de verdade? Essa é uma das perguntas mais profundas que existem, e as respostas, como a gente vai ver, têm o poder de transformar absolutamente tudo. Ok, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa: como é que se pode ter um relacionamento real, sabe, uma conexão genuína com alguém que a gente não pode ver, nem ouvir, nem tocar? É exatamente essa pergunta que nós vamos explorar juntos. A nossa análise começa com essa citação, que é muito forte. Ela basicamente diz que a grande crise do mundo não é a falta de fé, mas sim a falta de um conhecimento correto sobre Deus. A escuridão que parece nos cercar vem de uma imagem distorcida, de um grande mal-entendido sobre quem Deus realmente é. E essa interpretação errada tem uma origem, não surgiu do nada. Tudo começou com uma mentira, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. A ideia plantada foi a de que Deus era um ser distante, egoísta, que escondia algo bom e, por isso, não era confiável. Mas, em total contraste, a verdade que a Bíblia nos mostra é a de um Deus que deseja e muito ser conhecido. Um Deus que se revela e cujo caráter é a própria definição de justiça e de bondade. Então, para a gente desfazer essa mentira, precisamos entender os pilares do caráter de Deus. E o primeiro deles, talvez o mais difícil de compreender, é a sua santidade. Certo, mas o que santidade significa na prática? Significa uma separação absoluta, total, de qualquer coisa que seja mal ou pecaminosa. Pense bem, um ser com poder infinito que não fosse perfeitamente bom seria a coisa mais aterrorizante do universo, não é? A santidade de Deus é a garantia do seu caráter, é o que o torna 100% confiável. Essa pureza moral perfeita é a base de tudo mais que ele é. E olha, essa não é uma verdade secundária. Lá no livro de Apocalipse, a adoração que acontece no céu gira em torno dessa realidade. É um reconhecimento que não para, um reconhecimento eterno de que a sua pureza e majestade são absolutas. A santidade é, de fato, o tema central do louvor no céu. Os materiais que servem de base para essa nossa análise dedicam uma sessão inteira a esse assunto, com o título Deus é Santo, ou Deus é Santo. Isso só mostra como entender a santidade dele não é um mero detalhe teológico, mas sim um passo fundamental para a gente realmente começar a conhecê-lo. Mas atenção! A santidade de Deus não o torna distante ou inacessível. Muito pelo contrário. Ela se conecta perfeitamente com o outro pilar do seu caráter, o amor. Vamos, então, mergulhar nessa essência agora. Com a simplicidade que até desarma, a Bíblia faz uma das declarações mais profundas que existem. Deus é amor. Repare bem, o texto não diz que Deus tem amor ou que ele age com amor. Não. O texto diz que ele é amor. O amor é a sua própria natureza, a sua essência mais profunda. Tudo o que ele faz vem dessa fonte. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender como esse amor funciona na prática. Veja, não é uma emoção estável ou um sentimento que passa rápido, como a gente tantas vezes experimenta. É um amor ativo, que tem paciência, que é bondoso, que não busca o próprio interesse. É um amor santo, puro, que se destaca completamente das versões imperfeitas e egoístas de amor que a gente vê por aí. Para a gente tentar ter uma noção do tamanho desse amor, temos essa analogia belíssima. Imagine todo o amor e toda a ternura que já existiram na história da humanidade. Se a gente juntasse tudo, ainda assim seria como um riacho pequeno diante de um oceano infinito que nunca se esgota. É um amor que a nossa mente finita simplesmente nunca vai conseguir entender por completo. Então, nós temos um Deus que é perfeitamente santo e infinitamente amoroso. Mas como a gente pode ter certeza disso? Bom, isso nos leva à revelação definitiva de Deus, o momento em que ele se tornou visível aos nossos olhos. Para responder àquela nossa primeira pergunta, como conhecer um Deus invisível, ele fez o que era impensável. Ele se tornou visível. O nome profético Emanuel significa literalmente Deus conosco. Em Jesus, Deus não ficou lá longe. Ele veio, caminhou e viveu aqui, entre nós. O tema de Emanuel é a chave. É a chave para revelar a luz do amor de Deus em um mundo que está escuro pela incompreensão. Jesus é a resposta de Deus para essa escuridão. É a forma que ele escolheu para se apresentar de um jeito claro, que não deixa nenhuma dúvida. E aqui está a declaração definitiva do próprio Cristo. Quando os discípulos pediram para ver o Pai, a resposta de Jesus foi direta, foi revolucionária. Olhar para a vida de Jesus, para sua compaixão, sua graça, sua santidade e seu amor sacrificial, é ver a representação perfeita de como é o Pai.
Certo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Vamos concluir conectando todo esse conhecimento sobre o caráter de Deus ao seu propósito final para cada pessoa. Um convite para a vida. Este texto muda completamente a nossa ideia do que é a vida eterna. Não é só sobre duração, sobre viver para sempre. A essência, o coração da vida eterna é um relacionamento. Conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. É sobre conhecer e ser conhecido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Ao entender que Deus é perfeitamente santo, totalmente confiável e infinitamente amoroso, como Jesus revelou, de que maneira essa verdade pode impactar as decisões, as preocupações e as esperanças do dia a dia de cada um? Se essa reflexão sobre o caráter de Deus foi importante, por favor, curta e compartilhe. Vamos ajudar a espalhar essa luz no mundo que precisa desesperadamente conhecer o verdadeiro e amoroso caráter de Deus.